já a partir da semana que vem, tá? Então, a partir da semana que vem, no nosso caso, as nossas aulas presenciais, serão todas segundas e quartas, tá? Mas semana que vem, o retorno das aulas vai ser a partir do dia 5 de agosto. No caso, dia 5 é uma quarta-feira. Então, semana que vem, a nossa aula vai ser na quarta-feira, já presencial, na unidade da escola, né? E aí, na outra semana, então, aula normal, segunda e quarta, no mesmo horário, às 9h30, tá bom? Detalhes de como vai, né, de como serão essas aulas, detalhes aí com relação à questão do distanciamento social, processo de como que a gente vai se comportar em sala de aula, gente, eu vou estar passando para vocês na semana que vem, tá bom? Mas para antecipar aí para vocês, claro, nós teremos que ter cuidado com relação a manter um distanciamento social. Para adiantar para vocês, nós não teremos intervalo. Geralmente a gente tem um intervalo de 10, 15 minutos, então a escola não vai poder liberar intervalo para nenhuma turma, tá? Geralmente, quando acaba a aula, alguns alunos podem ficar lá na escola, aguardando, outros até usando o laboratório durante um certo tempo. Esse procedimento não vai poder acontecer, tá? Então, acabou a aula, né, o aluno vai ter que se dirigir para casa, tal. Então, algumas coisas vão mudar por enquanto, tá? Mas espero que dê tudo certo aí, a gente volte, né, aos pouquinhos e aí depois se normalize totalmente, tá bom? Então, hoje é uma nossa aula live, eu acredito que pode ser que seja a última aula, tá? Live. Não vou falar que é, porque a gente não sabe exatamente como vai ser daqui 20 dias, daqui um mês, tá? Então, por enquanto, o que a gente tem é isso. Eu tinha anunciado para vocês há algum tempo que logo, logo a gente estaria tendo as aulas presenciais. Para vocês, pelo que eu entendi, vocês não tiveram nenhuma aula presencial ainda. Então, nós vamos ter esta aula a partir da semana que vem. Mas lembrando, tá, pessoal? Será na quarta-feira, às 9h30, lá na Unidade da Penha. Todos aqui vão estudar na Unidade da Penha, ou eu tenho algum aluno que vai estudar em São Mateus? São Mateus. São Mateus? Tá. Então, no caso do Felipe e algum aluno que mora nas imediações de São Mateus, vai estudar lá na unidade de São Mateus, no mesmo horário, no mesmo dia, tá? Não tem problema. E se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da semana, podem postar a mensagem aqui no grupo, que eu vou estar de olho, ou quiser dar uma ligada para a escola, para confirmar, tá? Ou os pais de vocês, não tem problema não, tá bom? Bom, pessoal, eu vou apresentar nossa aula de hoje. Professor, Oi, pode falar, Dani. desculpa te interromper, é que eu não ouvi o horário. Tá, O horário vai então, ser 9h30, vai segunda e ser quarta. isso, às 9h30, 9h30 mesmo, tá? É bem provável que a gente tenha mais alunos, tá? Porque o que acontece aí é que tivemos alguns alunos que estão chegando agora mesmo, que se matricularam esse período de junho e julho, tá? E também tivemos alunos que não tiveram possibilidade de ter as aulas online, tá? Seja por conta de internet, por conta de equipamento, entrou em contato com a gente e falou que teria que aguardar mesmo o início das aulas presenciais. Então, seguramente as turmas terão mais alunos. Claro, não poderão estar cheias. Para vocês terem uma ideia, as nossas turmas de sábado a gente tem várias turmas, muitas turmas com 20 alunos, tal. Então, nesse primeiro momento, essas turmas de 20 alunos ou 25, a gente vai ter que dividir ou desmembrar ela para que a gente consiga manter a separação, né, o distanciamento aí entre um aluno e outro, tá? Mas são casos isolados, não é o caso de vocês, que a gente é uma turma nova, né? Então podem ficar tranquilos aí. Pessoal, eu vou para a aula de hoje, e se a nossa aula aqui, eu não conseguir apresentar todo o nosso conteúdo da aula, que eu separei aqui, que ainda é a parte do painel de controle, e essa parte em azul que vocês estão vendo aí, é a parte que foi apresentada na aula passada, tá? E a parte em verde é a parte que eu gostaria de passar hoje, comentar com vocês hoje, tá? Eu pedi que vocês assistissem 2 aulas, tá? Do professor Miqueias. Eu passei os links lá
As aulas do professor Miquel foram baseadas na apostila, página por página. É o mesmo que eu estou fazendo aqui, mas por conta de ser uma live, o horário é reduzido e tudo mais, eu faço uma passagem um pouco mais rápida com o objetivo de tentar tirar alguma dúvida, caso alguém tenha assistido a aula e pergunte, ou caso o aluno já tenha algum conhecimento e queira tirar alguma dúvida, ou eventualmente eu passe alguma coisa a mais aqui. Então, o objetivo da nossa aula, da nossa live, é um complemento do que foi colocado lá. Portanto, assim, vou pedir desculpa para vocês, caso não dê para me passar todos os detalhes aqui. Com relação às aulas presenciais, o que vai acontecer, gente, é um pouco estranho para nós. Por quê? Porque na semana que vem, quando eu entrar em aula, eu praticamente estarei iniciando a primeira aula do programa Word. Mas a gente sabe que isso vai ser um pouquinho complicado de acontecer, né, nessa forma tão automática. Então, provavelmente vai ser uma aula de integração, vai ser uma aula onde eu vou ainda falar do programa Windows, vai ser uma aula de boas-vindas, vai ser uma aula de como eu vou comentar como é que foram as nossas lives. Então, assim, não dá para ser tão automático, tá? Numa situação normal, hoje eu estaria fazendo uma prova do programa Windows e na semana que vem eu estaria dando a primeira aula do Word e entregando a apostila. Mas, assim, vivemos um momento um pouco diferente, então, já adiantando que tanto a aula de hoje quanto a aula da semana que vem serão aulas de ajuste, de adaptação, são aulas que a gente vai ter que realmente estar fazendo essa amarração para alunos que estão chegando agora, para alunos que assistiram e não viram todo o conteúdo com detalhes, né? A gente pegar, tá compreendendo direitinho. Então, só antecipando aí que na semana que vem vocês vão ver, sim, eu falar do programa Windows, tá? Mas oficialmente hoje, a nossa última aula do programa Windows. E para a nossa aula de hoje, pessoal, eu priorizei elementos que eu acho muito importantes, que eu não tinha comentado ainda, que é a parte de personalização, que está aqui em verde, a parte de contas de usuário e a parte de sistemas, tá? Não que os outros não sejam tão importantes, mas esses três elementos seria interessante que a gente conhecesse, que a gente visse alguma coisa na nossa aula, tá? A parte de personalização, eu vou mostrar aqui a minha área de trabalho para vocês entenderem o que seria essa personalização. Personalização é a ideia de você ajustar o programa, modificar a aparência do programa Windows de acordo com a sua necessidade, tá bom? De acordo com o seu gosto. Por exemplo, essa minha área de trabalho aqui, ele está mostrando o logo padrão do programa Windows. Mas, de repente, eu prefiro que o logo padrão do programa Windows seja uma paisagem. Então, o Windows permite que, de forma bastante simples, eu troque essa tela de fundo, que a gente chama de papel de parede, tá? Então, na nossa live aqui, eu não vou estar dando detalhes para vocês, mas o foco principal é deixar claro para que serve, né? Por que eu tenho que fazer isso e quando eu vou ter que fazer isso. De forma prática, eu vou pedir para vocês na nossa aula, vocês tentarem fazer lá ou na sexta-feira e para quem tem computador também fazer. Eu vou repetir isso de uma outra forma. Ó. Eu vou clicar com o botão direito na minha área de trabalho e quando eu clico com o botão direito na minha área de trabalho, o último ícone que ele mostra se chama personalizar. Tá? E quando você clica nesse ícone personalizar, ele vai abrir uma série de operações, tá? Ele vai abrir uma série de operações que permite eu estar modificando a aparência, né? A aparência do programa Windows. Eu poderia dizer para vocês, pessoal, que isso daqui poderia ser só perfumaria, sabe? É só para enfeitar. Mas na prática também não é assim. Por quê? Nós temos pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, enxergar telas muito claras, tá? Eu tenho pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, enxergar letras que são muito pequenas, então eles precisam aumentar a letra ou tornar a tela mais escura. Então, assim, essa questão da aparência, ela também tem uma questão de funcionalidade do programa Windows. Aqui onde eu estou na tela com vocês, ele permite, por exemplo, que eu deixe o meu Windows com uma aparência com a
tons amarelados. Então, tudo que eu clicar agora em janela, em programas, vocês vão ver que eu vou clicar no botão iniciar, vocês vão ver que ele aparece com um tom de amarelo em várias partes dos ícones, tá vendo? Eu vou clicar aqui para vocês perceberem, na parte rosa. E quando eu clicar no botão iniciar, vocês vão ver título, botão, e se eu abrir um programa aqui, tá, ó, vou lá para o PowerPoint, vocês vão ver que ele vai manter as aparências dele com essa questão da a cor que foi definida lá, tá? Então, é interessante a gente entender que essa questão de personalização, ela não é só uma questão de beleza visual, tem uma questão funcional. E aí, gente, tem uma outra parte aqui, deixa eu mudar minha cor aqui, e aí tem uma outra parte aqui, ó, na parte de personalização, que é o iniciar. O iniciar, pessoal, é justamente o botão iniciar aqui, ó. E eu consigo aqui, gente, modificar uma série de coisas. Por exemplo, vocês percebam aqui, ó, que quando eu clico no botão iniciar, ele me traz algumas coisas do Windows, como notícias, músicas, Xbox, filme, loja virtual. Tudo isso daqui pode ser modificado. Eu posso pedir para ele não mostrar, eu posso pedir para ele apresentar isso num formato diferente, tá? Uma outra coisa que eu consigo fazer, e isso a gente até faz de forma muito pessoal, é essa barra de tarefas aqui, onde estão sendo apresentados os ícones, a data e o próprio botão iniciar. Isso aqui pode ser modificado, pode ser ajustado, tá bom? Para fazer isso, a gente vai estar clicando aqui em opções de como que eu vou estar modificando. Mas eu vou fechar essa tela, Por quê? Porque eu vou iniciar isso lá do painel de controle, para vocês verem que a nossa parte da aula aqui, que é do painel de controle, ele realmente tem um ícone chamado, ó, personalização. Na apostila de vocês, isso é apresentado na página 61, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar no botão iniciar, e aí eu vou digitar painel de controle. Ele já localizou o painel de controle. Percebam que eu nem digito o painel de controle completo, tá vendo? Ó? E aí eu vou estar acionando o painel de controle. Então, clico no painel de controle, ele vai abrir. E aqui, pessoal, eu vou ter um ícone chamado personalização. E quando você clicar nesse ícone, ele é exatamente aquele item do personalização lá da área de trabalho que eu trouxe para vocês. Aqui ele está trazendo no formato diferente, ó, mas se eu clicar aqui no Windows, ele vai me trazer os temas do Windows, e quando eu clico aqui, ó, eu vou estar deixando a minha janela de painel de controle um pouquinho menor, para vocês perceberem que eu vou clicar aqui nos temas, ó, cliquei no temas flores, e ele já modificou lá atrás para mim, ó, tá vendo? Eu vou clicar no outro tema que é paisagem, né, ó, quando vocês perceberem lá, ele já modificou para paisagem, tá bom? E aqui embaixo tem aquilo que eu falei da questão do contraste, tá, pessoal? Então, ele tem vários tipos de contraste, e aqui é o que eu falei, aqui tem uma parte funcional. Nós temos pessoas que têm uma certa limitação visual, ou dificuldade, ou sensibilidade com claridade, ou escuro, ou ambientes assim, e que essa área de contraste, ela foi feita para esse tipo de situação, onde vocês poderão estar modificando ele de acordo com a necessidade da pessoa. Vale lembrar, gente, aquilo que eu comentei com vocês na semana passada, tá? O programa Windows, ele é usado no mundo inteiro. Eu estou falando para vocês de mais de 100 países, tá? E o programa Windows, ele é usado por milhões e milhões de pessoas, tá? Então, assim, ele tem que ter um nível de modificação, né? Um nível de ajuste bastante vasto, tá bom? E ele oferece esses recursos. Não é de hoje, isso não é uma característica do Windows 10, desde quando ele surgiu, que foi em 1985, o programa Windows, ele ofereceu e ele vem procurando facilitar o uso do programa. Agora eu vou mostrar um item para vocês que eu acho muito importante para quem tem para quem compartilha o computador na família, com amigos, tá bom? Eu vou dar um zoom para vocês aqui, para vocês perceberem o destaque
que eu estou dando na tela. É contas de usuário, pessoal. O programa Contas de Usuário, ele permite que vocês configure o computador para cada pessoa, para cada usuário. Para isso, ó, você tem que fazer isso. Ó. Você tem que ir no painel de controle, você tem que procurar um ícone chamado Contas de Usuário. Eu vou dar vou aumentar aqui com a lupa para vocês verem. Eu achando aqui o ícone e abrindo o ícone para vocês, ó. Tá aqui, ó. Contas de usuário. O que acontece, pessoal? Vamos supor que esse computador que eu estou usando agora, eu uso ele, meu filho usa ele, minha esposa usa. O que acontece, pessoal? Eu gosto do papel de parede que tem a paisagem. Já o meu filho, ele gosta que tenha alguma coisa de esporte ou de música, tal. Então, assim, eu consigo fazer com que cada pessoa que vai usar esse computador possa ter as suas modificações, possa ter os seus arquivos, suas pastas de forma separada. Para isso, ó, eu já estou em contas de usuário e aqui, pessoal, eu poderia gerenciar outra conta, ó. Tá vendo? Ó? A conta que eu estou usando agora é a conta do técnico, que é a minha conta, mas eu poderia adicionar um novo usuário nesse computador, tá vendo? Ó? Adicionar um novo usuário nas configurações do computador, vou clicar aqui, e aí ele fala, quem é que vai usar, que tipo de conta que você vai criar? E aí eu coloco, é uma conta para usar este computador, adicionar uma outra pessoa neste computador. Eu vou adicionar um usuário aqui para a gente ver como é que ele vai fazer. Ele demora um tempinho, mas vai fazer. Ó. Aí tem um detalhe aqui, pessoal, que para quem já fez isso, sabe do que eu vou falar bem. Para quem não fez, fica atento. Ó. Quando você vai criar uma conta de usuário, que ele pede o e-mail ou o telefone, se você continuar por aqui, ele vai sincronizar o seu e-mail no Windows e olha, se você não for muito organizado, isso aqui vai acabar te prejudicando, porque você vai fazer uma bagunça aqui e pode te atrapalhar bastante, tá bom? Então, assim, eu não costumo usar, eu não costumo usar e nem orientar pessoas a usarem esse tipo de recurso, a não ser que a pessoa, somente ela use o computador, tá bom, gente? E ela tenha que ser, e ela seja uma pessoa organizada, no sentido de saber exatamente o que ela faz no computador. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou dizer que eu não quero criar uma conta com e-mail e telefone, ó. Eu vou dizer para ele assim, ó. Eu não tenho as informações de entrada dessa pessoa. Aí ele vai me dar uma outra opção, ó. Então, ele quer que eu crie uma conta de e-mail e eu vou novamente dizer para ele, ó, eu quero adicionar um usuário sem a conta da Microsoft. Agora sim, ele não vai pedir e-mail e não vai pedir número de celular, não vai pedir código de verificação. Ele simplesmente vai criar uma conta de usuário. Eu vou criar uma conta de usuário de um aluno aqui, ó. Eu vou criar a conta do usuário do Miguel Ângel, tá vendo, ó? Então eu vou colocar aqui, ó, Miguel, tá vendo? Ângel, tá? Ele pede para colocar uma senha, né, repetir a senha e colocar a dica. Se eu colocar a senha, pessoal, naturalmente ele só vai permitir o acesso a essa conta se a gente criar a senha, tá bom? Não é o que eu vou fazer, eu vou pedir para ele criar a conta sem a senha. Eu vou pedir para ele avançar e aí ele fala, olha, a conta do usuário foi criada, tá vendo? Ó, Miguel Ângel, eu poderia colocar aqui uma foto do Miguel e aí quando eu ligar esse computador ou quando eu sair da minha conta de usuário, o Windows vai oferecer dois usuários para usar esse computador. Um usuário chamado Miguel Ângel e o outro usuário chamado técnico, que sou eu mesmo, que é a minha conta, né, que eu criei aqui com este nome. Eu não coloquei Orlando, não coloquei professor Orlando, o nome que eu coloquei é técnico. Eu queria que vocês observassem, então, esse detalhe. Ó. Novamente, vou aumentar o zoom aqui, porque eu vou clicar no botão iniciar, ó. Botão iniciar. E agora, pessoal, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, ele está indicando quem é que está usando esse computador. Ele está indicando aqui o nome técnico. Como eu falei, se eu tivesse colocado professor Orlando, ele estaria mostrando aqui, ó, professor Orlando.
Quando o Miguel Ângelo estiver conectado nesse computador ou usando a conta dele, aqui vai aparecer Miguel Ângelo. E se tiver uma foto, ele vai mostrar a foto dele. É aqui, gente, que eu clicando aqui, ó, ele permite eu sair da conta e automaticamente abrir a conta do Miguel Ângelo. Quando eu abrir a conta do Miguel, ele vai trazer um Windows totalmente padronizado, configurado, como se eu tivesse acabado de instalar o Windows. E aí o Miguel vai poder modificar o papel de parede, ter os arquivos dele, as músicas. Gente, ele faz tudo isso separado, tá bom? Eu tenho alguns alunos aqui que eu tenho certeza que já usa computador, tem aí computador em casa, já tem fotos, músicas, vídeos. Então, esse aluno vai entender exatamente o que eu vou falar, tá bom? Se alguém quiser também perguntar algo, fique à vontade. Olha o que eu vou fazer, gente. Ó. Eu vou abrir o explorador de arquivos, então eu vou clicar aqui na pastinha, tá vendo? Ó? E aqui no meu lado esquerdo da tela, ó, eu vou dar o zoom para vocês me acompanharem. Ó. No lado esquerdo da tela, eu vou clicar em documentos, tá vendo? Ó? Quando eu clico em documentos, pessoal, eu estou vendo a pasta documentos. Só que acontece, gente, que a maioria das pessoas não sabem, não perceberam ainda. É que essa pasta documentos, ela é do usuário técnico que está usando esse computador nesse momento. Se o Miguel Ângel ele se conectar nesse Windows, ele vai ter uma pasta documentos dele. E aí, gente, esse conteúdo que vocês estão vendo aqui, ó, não vai aparecer para ele, porque esse conteúdo é meu. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui na pasta imagens. E quando eu clico na pasta imagens, vocês estão vendo algumas imagens, que quando o Miguel Ângelo entrar na conta dele, ele não vai ver essas imagens, porque ele vai ter uma pasta imagens para ele. Deixa eu perguntar para vocês por uma curiosidade minha. Eu tenho alguns alunos que já viram isso, que conhecem esse recurso que eu estou apresentando. Tem alguém aqui que conhece isso, pessoal? Deixa eu perguntar aqui para o Felipe ou para o Jefferson. Já viu isso, Felipe? Eu já vi, mas nunca cheguei a fazer. Certo. Felipe, olha que interessante, ó, pessoal. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, o meu disco C, tá? Ó. Eu vou clicar aqui numa pasta qualquer, eu vou clicar no este computador, tá vendo? Ó, este computador, e vou abrir o disco C. Pessoal, a gente apresenta isso no curso do Windows, né, na escola, mas para os alunos que fazem o curso de TI, tá, pessoal, de manutenção de computador e tudo mais, isso aqui a gente se aprofunda muito, porque a gente tem que dominar muito bem essa parte. Mas olha o que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eu estou no disco C e existe uma pasta do Windows chamada usuários. Olha a pasta aqui, ó. Essa pasta é o Windows que criou. E olha que interessante, pessoal. Cada conta de usuário que você criar, ele cria uma pasta aqui, ó. E vocês talvez queiram perguntar para mim, professor, mas ele não está mostrando a pasta do Miguel Ângelo. Então, gente, é porque eu ainda não abri a conta do Miguel Ângelo. Se eu abrir a conta, ele vai automaticamente criar uma pasta do Miguel Ângelo aqui. Eu vou abrir a pasta técnica, ó. E ele vai criar uma pasta chamada área de trabalho, documentos, imagens e tudo padronizado. Isso é muito interessante, todas as pessoas deveriam usar isso, mas não usam. E as pessoas não usam porque não aprenderam a usar o programa corretamente. Gente, pessoal, eu vou arriscar aqui com vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, a aula está sendo gravada, eu estou numa live com vocês, e eu vou arriscar. Eu não sei como é que o Zoom se comporta, tá bom? Então, eu vou abrir a conta, eu vou pedir para ele iniciar a conta do Miguel Ângelo, porque eu criei a conta, mas eu não abri. Acontece, gente, que quando eu abrir a conta do Miguel Ângelo, quem está usando o Zoom é o Orlando, é o técnico. Então, se vocês concordarem comigo, eu abro a conta do Miguel Ângelo para ver como o meu computador e o Zoom vai se comportar. E o que eu estou falando é porque a nossa aula pode ser interrompida. A gente faz um teste agora ou não? O que vocês acham? Sim. Vamos testar? Então é assim, eu vou fazer isso. Se de repente interromper a nossa conexão, é por alguma coisa nesse sentido, mas aí eu volto na sequência, tá bom? Eu
desconecto aqui, eu me conecto, chamo vocês para a gente finalizar a aula, caso tenha algum problema. Então, fiquem atentos no que eu vou fazer. Ó. Eu vou tirar o Zoom para vocês acompanharem direitinho, mas se perder a conexão, já saibam que é por conta disso. Mas aí a gente vai testar. Então, vamos lá, que eu gosto de fazer isso, de as coisas para valer. Vamos lá, ó. Botão iniciar. Eu vou clicar aqui no usuário técnico, e aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu não vou fechar a minha conta, eu vou usar as duas contas, eu vou alternar entre uma conta e outra. Eu vou chamar Miguel Ângelo. Ó. Quando eu chamar Miguel Ângelo, pessoal, ele iria pedir uma senha, e aí ele vai dar entrada. Como não tem senha, ele vai dar entrada direto. Não sei nem se está gravando agora, tá? E aí é agora que ele vai criar a pasta do Miguel Ângelo.
Vamos ver como é que ele vai se comportar. E aqui eu estava usando o Zoom. Então, ele está entrando aqui na conta do usuário técnico e aí depois eu posto para vocês. No Zoom, pessoal, ele está dizendo que eu estou gravando a aula ainda e falta 10 minutos para interromper a aula. É agora que eu vou verificar como é que vocês estão aí, se estão conectados, tá bom? Então, essa aqui foi a gravação do celular e eu vou chamar vocês aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Podem falar comigo? Agora sim, agora sim. Sim, eu tô Bacana. ouvindo. Legal, Jefferson. Felipe, ó, aconteceu um negócio bem bacana, viu, Felipe? Que é o seguinte, ó, como eu percebi que vocês não estavam se comunicando comigo, eu comecei a gravar a tela do meu computador com o meu celular. Inclusive, ele está ligado agora, o celular. Eu estou gravando a tela do meu computador e a nossa live está sendo gravada. Faltam 7 minutos para acabar a live aqui. Então, agora sim, eu vou abrir aqui o explorador de arquivos e eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, gente, ó. Eu vou mostrar o disco C, tá vendo, ó? Eu vou entrar dentro da pasta usuários. Estou gravando isso com o celular também, tá, pessoal? E agora, vocês vão perceber que a conta Miguel Ângelo, ela existe, a pasta. É porque a conta foi iniciada. Mas o mais bacana de tudo isso, Felipe, é que eu tenho 5 minutos de gravação no meu celular que mostrou toda a conta do Miguel Ângelo entrando em operação. Então, assim que acabar a nossa aula, tá? Eu vou mandar a gravação do celular no nosso WhatsApp, tá? E a gravação da nossa aula eu mando depois, porque eu tenho que editar ela e tal, então não acho que é um processo tão rápido assim. Mas aí vocês vão entender o que aconteceu. Eu vou pedir que todos vocês, sem exceção, tentem assistir essa gravação do celular de 5 minutos que tem aqui, que ainda está gravando, e vai reforçar a nossa aula sobre a parte de contas de usuário, que é tão bacana, que é tão importante. Com relação aí à parte do sistema e a parte do Windows Defender, do Firewall, então fica assim, para a semana que vem, como eu falei, será uma aula diferente, eu estarei retomando algumas partes do programa Windows, é provável que a escola faça um processo de aulas de adaptação, então, com relação à questão do painel de controle, a gente deve estar vendo aí algumas coisas sim. Pessoal, não vai ter atividade para vocês fazerem para me entregar essa semana, que é um período de transição. Eu vou estar fechando a nossa aula, então daqui a pouco. E aí, da nossa lista de chamada aqui, ó, eu quero agradecer a presença do Alexandro, da Dani, do Felipe, do Jefferson, do Miguel Ângel, do Pedro e do Tiago. Está faltando alguns alunos aqui, mas esses aqui conseguiram acompanhar a aula completinha aqui. Pessoal, eu agradeço vocês de terem acompanhado comigo o curso do Windows na live. Nós praticamente estamos finalizando o curso, então foi uma tarefa diferente para nós, foi uma operação de adaptação para mim também, tá? Assim, eu já tinha dado aulas desse tipo, mas não dessa forma, nesse formato, né? E para mim foi uma experiência muito boa, muito bacana. Nós vamos... Professor, Oi, pode falar. nas aulas presenciais é você que vai dar elas? Olha, eu acredito que sim, tá, pessoal? Porque nesse horário, geralmente eu dou aula de TI na escola, tá? Mas nesse horário eu não tenho aula de TI, pelo menos eu não tenho uma turma nova prevista. Então, quando acontece essa situação, eu posso sim dar as aulas do integral, que é essa turma. Então, pode ser que na quarta-feira seja eu que entre em aula. De qualquer forma, eu vou estar lá na escola. Vocês vão me ver na escola, eu vou procurar vocês, mas provavelmente serei eu o professor de vocês, tá, gente? Sim. Ô, professor, Pode falar. mas, Isso na tipo assim, Penha, você tá, vai dar gente? aula? Na unidade da Penha. Bem, é isso que eu ia falar. Se tiver algum aluno aqui que vai ter aula em São Mateus, aí é com outro professor, tá bom? Mas podem ficar tranquilos, tá bom? A voz dele vai ser tão chata quanto a minha, tá bom, gente? Se é isso que estão preocupados aí. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta da aula? O professor, não, peraí, é só de quarta-feira ou na segunda também tem? Tá, eu desliguei o celular agora. Então, vai ser assim, Felipe, ó, é o Felipe que perguntou, né? Sim. Isso. Sim. Felipe, as aulas presenciais, elas vão ser assim, tá, gente? Ó, segunda e quarta, tá? Segunda e quarta, das 9h30
tá? Em diante, tá bom? E aí, semana que vem, Felipe, as aulas vão começar a partir do dia 5 de agosto. Acontece, Felipe, que dia 5 de agosto é uma quarta-feira, tá bom? Mas assim, na outra semana, então, né? Não essa próxima que vai entrar, na outra, a aula é segunda e quarta, tá? Porque assim, ó, eu vou abrir o calendário Uhum. para você aqui, Felipe, você está vendo no meu computador aí, ó. Em agosto, dia 5 é quarta-feira, tá bom? Então, assim, nossas aulas serão toda segunda e quarta, mas nós vamos começar agora no dia 5. Então, semana que vem no dia 5, mas na semana do dia 10, que é segunda-feira, vai ter aula, e no dia 12 vai ter aula, normal. Tá bom, gente? Ok? Tá bom, entendi. Tá legal, Sim, pessoal? também entendi. Ok. Tá bom, gente, ó, obrigado a todos aí, pessoal. Foi bacana aqui a gente ter essa aula do Windows com vocês online, né? E aí eu vejo a maioria de vocês, eu vou estar vendo vocês aí, então, semana que vem na escola. Não se esqueça, é às 9h30, na quarta-feira, dia 5. Tá bom, gente? Ok? Tá bom. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Tchau, tchau, professor. Valeu, Tchau, gente. professor. Tchau. Estão riscando a minha tela aí.